aí, quem escolhe é Deus, quem capacita é Ele. Eu tô falando que essa menina aí é uma benção. Tô falando que essa menina é um vaso de Deus, né? Ó Deus aí usando essa pequena aí para a glória do seu nome, né? Coisa linda. Deus abençoe, Helena, pela sua participação aqui conosco. É sempre uma alegria aí quando você participa com a gente, viu? Que Deus continue te usando, minha linda. Cada dia mais você venha ser um instrumento de Deus aí para a glória do seu nome, né? Estamos aqui na programação Deus é Fiel da Rádio Querigma, a rádio que tem uma mensagem de Deus para você. Tem mensagem de Deus para o seu coração nessa tarde abençoada. Daqui a pouquinho, nós vamos estar aí trazendo a gloriosa palavra de Deus aos nossos corações. Antes eu quero oferecer um louvor abençoado aí para todos os nossos ouvintes que estão aí ligadinho conosco. Em especial quero oferecer para a irmã Márcia, viu, irmã Márcia? Este louvor vai especial para você aí, para o seu coração, ó. A mão de Deus com Josafá. Eita glória! E daqui a pouquinho nós vamos estar aí voltando já, trazendo a gloriosa palavra de Deus. Lembrando os nossos amados ouvintes que hoje nós estaremos ali em Nova Caçapava, né? Trazendo a palavra de Deus também, né? Numa campanha abençoada ali da igreja do pastor Adilson e da nossa irmã Sueli, né? Que Deus venha ir à frente, né? Tirando os impedimentos, as barreiras. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que Deus abençoe aí essa campanha que venha, né, ser uma benção para nós, né? Tanto para quem leva a palavra como para quem ouve, né? Porque a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, né? Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. E vamos que vamos aí com este lindo louvor, a mão de Deus. Paola Moreira, amém, minha querida. Vou estar colocando seu nome aqui na oração. Ouça esse louvor para você ver. É a mão de Deus,
sustenta, tua mão que me acalenta, tua mão que me protege. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. É a mão de Deus que nos sustenta, né, meus queridos? Ai, se não for essa mão, não é verdade? Agora imagina só, se é só a mão dele já faz tudo isso, imagina ele inteiro, né? Eita, glória, o nosso Deus é poderoso demais. Igual o nosso Deus não existe outro, né? Não existe outro Deus além de ti, não existe. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, né? Porque ele tem sustentado, ele tem cuidado, ele tem dado força, ele tem dado graça, ele tem sido conosco, né? Porque se a gente for olhar para as lutas que a gente já passou, já enfrentou, e a gente continua aqui, é só Deus, né? É só Deus mesmo. É porque tem sido Deus na nossa vida. Porque se não fora Deus conosco, nosso adversário já teria nos engolido vivos, meus amados. Que o nosso adversário ele fica 24 horas fazendo de tudo para nos destruir, fazendo de tudo para a gente parar, né? Fazendo de tudo para a gente perder a guerra. Mas o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo que ele tem quem peleja por ele, né? É Deus que peleja por nós, então a vitória é garantida, porque não somos nós que pelejamos, mas Deus que peleja por nós. E ele tem nos sustentado, né? Tem nos mantido de pé. Você está aqui pensando aqui, nesse louvor, a mão de Deus, né? A mão dele é tão poderosa. A mão dele é tão forte. É uma benção quando você está protegido debaixo das mãos do Senhor. Agora imagina aqui comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor levantou aquela estátua e falou que todo o povo tinha que se encurvar diante daquela estátua, aqueles três permaneceram ali de pé.
Eles não se encurvaram. E sabe o que aconteceu com eles? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Muitas vezes, nós estamos passando um momento difícil e a gente olha e parece que o momento se tornou mais difícil ainda, né? A gente olha, parece que a situação está mais complicada ainda. É como a fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas sabe o que é isso? É a fúria do adversário. Porque o rei Nabucodonosor, quando viu que aqueles 3 não se encurvavam, quando viu que eles estavam sendo fiéis a Deus, ele se enfureceu. Ele ficou brabo. Né? Ele ficou tão brabo que ele disse para os 3, é de propósito que vocês estão fazendo isso? Que vocês não se curvam? Vocês estão querendo me irar? Vocês estão querendo, né, me provocar? Isso que vocês estão fazendo? Mas não era isso. Eles não estavam provocando o rei. Eles estavam sendo fiéis a Deus. Eles estavam honrando o nome do Senhor. Eles sabiam que aquela estátua nada podia fazer para eles. Mas eles temiam a Deus, porque Deus sim poderia fazer alguma coisa. Davi, quando disseram para ele se ele queria, aliás, Deus, né? Se ele queria que deixar na mão de Deus, que Deus tratasse com ele, ou se ele queria ir para a mão do povo, Davi foi esperto, foi inteligente. Davi, não, prefiro ficar aí na mão de Deus. Deixa Deus tratar comigo. O povo, não. Porque você já pensou o que o povo não ia fazer para Davi? O povo não tem compaixão. Mas o nosso Deus, ele tem. Ele falou, eu prefiro cair na mão de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram a mesma escolha. Eles disseram para o rei, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar. Mas se acaso ele não nos livrar, nem por isso nós vamos servir essa estátua, adorar essa estátua. Nós vamos permanecer fiel a Deus. Eles quiseram dizer assim para o rei, o senhor faz o que o senhor quiser fazer, ué. Se o senhor quiser lançar nós na fornalha, o senhor lança. Mas nós não vamos mudar. Nós vamos permanecer o que nós somos. Aí o rei ficou furioso. Aí o rei ficou com raiva. E muitas vezes o adversário, ele fica tentando você. Fazendo de tudo para você cair. Fazendo de tudo para você tropeçar. Fazendo de tudo para você parar. Fazendo de tudo para você negar a Deus. Para você não servir mais ao Senhor. Para você desanimar. E aí ele observa e vê que quanto mais ele tenta fazer com que você vá para trás, você parece que continua indo para frente e ainda vai mais rápido ainda para frente. Aí ele fica com raiva. Ele fica furioso. Porque ele fez algo, ele mexeu em algo da sua vida para ver se você ia parar, que você ia desistir, que você ia se entregar. E não, pelo contrário, te deu mais força ainda para você prosseguir, para você buscar a Deus. Para você estar na presença de Deus, para você chorar na presença do Senhor. Talvez antes você não estava chorando na presença do Senhor como você esteja hoje. E o adversário, ele sabe do poder que tem um coração quebrantado. Um coração que busca a Deus. Um coração que mesmo estando ali fraco, sem força, ele continua buscando, adorando ao Senhor. Ele sabe o poder que tem a perseverança, a confiança em Deus. Então ele fica com raiva. Ele fica com raiva porque ele fez de tudo para você voltar para trás. Para você largar de vez de Jesus. Mas as lutas, as perseguições, as percas, as tribulações, elas não fizeram com que você voltasse para trás. Elas fizeram com que você chorasse aos pés do Senhor. Elas fizeram com que o seu coração se quebrantasse na presença de Deus. E esta é a fúria do adversário. E esta é a raiva do inimigo, porque ele não quer nos ver de pé.
Ele não quer nos ver fazendo a vontade de Deus. E quando ele vê que nós estamos fazendo a vontade de Deus, ele se enfurece. E é como o rei Nabucodonosor. Eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu vou piorar ainda mais a situação. E eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Tem situação, meu amado, que às vezes ela fica um pouquinho pior. E não é fácil nem para mim pregar isso, não é fácil dizer isso para você. Porque eu sei, eu vivi muitas situações difíceis e que às vezes eu olhava e eu pensava, vai melhorar. E quando eu olhava, estava piorando em vez de melhorar. E eu punha a mão na cabeça e eu pensava, meu Deus, se agora não bastasse isso que eu estou passando, ainda tem mais isso, ainda tem mais aquilo. E de eu olhar e eu pensar, agora não dá não, agora eu acho que é o fim, mas eu ali permanecendo, buscando a Deus do mesmo jeito, como antes, né? Igualzinho como Daniel. Ele buscava a Deus antes do edito ser assinado e depois do edito ser assinado, ele continuou buscando a Deus. E eu sempre continuo fazendo aquilo que eu estou fazendo para o Senhor. As lutas, as dificuldades, os problemas, não faz com que eu deixe de fazer as coisas para o meu Senhor. Eu continuo fazendo. E quando eu continuo fazendo, eu vou observando que aos poucos, eu vou vendo a mão de Deus, essa mão gloriosa que me sustenta, que me levanta, que me acalenta. Eu vou vendo a mão dele em meu favor. Sabe por quê? Porque na hora que era para mim negar, eu não neguei. Na hora que era para mim desistir, eu não desisti. Na hora que era para mim recuar, eu não recuei. A hora que era para mim dizer, não quero mais, acabou, eu não disse isso. Pelo contrário, eu disse, Pai, me dá forças para me continuar. Pai, me dá força, me sustenta para me aguentar. Me dá força, Senhor, porque eu preciso dessa força. E o Senhor é aquele que nos fortalece, não é? Ele que nos fortalece, Ele que nos sustenta. E Ele nos dá essa força. Ele diz para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Né? Ele enchia Paulo da sua graça e dizia para ele, olha, minha graça te basta. Talvez ele esteja dizendo nessa tarde, eu sei que você está passando. Eu sei que não é fácil. Talvez você esteja com um espinho na carne. E o Senhor está dizendo para você nessa tarde, a minha graça te basta. Ela te basta. Com o Senhor você consegue. Com o Senhor você consegue. Você vai seguir em frente, sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades, para os problemas. Você vai adorar, você vai buscar e Deus vai trabalhar em seu favor. Deus vai ver o seu esforço, vai ver o que você está passando, o que você está enfrentando e a forma que você está reagindo a isso, e Ele vai te dar a vitória, porque Ele vai ver que você não está servindo ao Senhor por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele te dá, porque você está servindo a Deus por aquilo que Ele é. Ele é teu Salvador, Ele é o teu amigo, Ele é teu conselheiro, Ele é teu guarda, Ele é o teu protetor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu amigo nas horas que você está só. Você vê, a gente é tão precioso para Deus, que Deus fala que nós somos a menina dos seus olhos. Que coisa linda. Olha o carinho de Deus. Olha o amor de Deus para conosco. A menina dos olhos, essa bolinha pequenininha que tem dentro do nosso olho, que é tão delicada e que nós precisamos dela para enxergar. E Deus olha para mim e para você e diz,
você é a menina dos meus olhos. Quando vem uma sujeirinha, quando vem algum dedinho para sujar, né? Para incomodar o olho. Você vê como que é difícil, né? Quando tem alguma sujeira no olho, quando a gente passa o dedo no olho, a gente sente uma irritação. Agora imagina Deus falando assim para mim e para você. Olha, você é a menina dos meus olhos e ai de quem te tocar. Né? Olha só o cuidado, o carinho de Deus. Deus tem cuidado, Deus tem carinho, Deus tem amor com aqueles que são fiéis ao Senhor, com aqueles que adoram o Senhor Espírito em verdade, com aqueles que têm compromisso com as coisas do Senhor, com aqueles que não recuam, não olham para trás, não têm o coração nas coisas deste mundo, mas almeja as coisas do alto, almeja as coisas que vêm de cima. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas que você precisa, Deus, Ele te acrescenta. Ele acrescenta para você. Mas primeiro você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente começa bonitinho. A gente começa colocando Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E quando vai passando alguns meses, alguns anos, que a gente já está servindo a Deus, a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. E aí é onde mora o perigo. E aí é onde Deus não se agrada. E aí é onde começa as coisas, a situação ficar difícil. Porque Ele não está dizendo que é para primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que nós estamos buscando outra coisa primeiro, antes de buscar a Deus? Então, nós devemos pôr Deus em primeiro lugar e buscar a Deus em primeiro lugar. Para que as demais coisas, o Senhor vá acrescentando. Você já pensou se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivesse ali um compromisso, não fosse fiéis ao Senhor, o que seria deles naquele momento? E olha que eles foram ousados, né? Eles foram ousados ao dizer ali para o rei, rei, nós não vamos servir essa estátua. E pode nos lançar na fornalha, não tem problema. Se Deus nos livrar, glória a Deus. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos servir essa estátua, né? Tudo bem, se Ele não nos livrar, tudo bem também, tá bom para nós. Nós vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. E o Senhor estava ouvindo aquilo. O Senhor estava vendo aquilo. O Senhor estava ali, só sondando, só observando. E naquele momento onde aqueles homens foram ali jogados dentro da fornalha, o Senhor apareceu ali dentro, livrando eles, não só do fogo, não só da situação, não só do rei, mas também estava livrando eles de serem mortos. E quando o rei olha e vê que não tinha 3, tinha 4, ele fica surpreso. Ele fica surpreso porque eles tinham lançado 3 homens. E de repente ele olha e vê 4. E pede para tirar aqueles 3 lá de dentro. E eles estavam inteiros. Eles estavam perfeitos. Nada tinha acontecido com eles. Porque o Senhor estava ali com eles. Porque o Senhor livrou, porque o Senhor guardou. Porque o Senhor protegeu. Mas por quê? Porque eles tinham compromisso com Deus. Eles foram fiéis a Deus até no momento da morte, né? Porque era uma situação onde eles estavam sendo levados à morte. Mas até ali,
Eles não se incomodaram de perderem a sua vida, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles disseram, pode tirar a nossa vida, pode nos lançar nessa fornalha que está quente 7 vezes mais, não tem problema. Mas nós não vamos negar o nosso Deus. Nós vamos continuar servindo a Ele. E isso fez a diferença. Isso fez toda a diferença. A ponto do próprio Deus descer, meus amados, e estar com eles dentro da fornalha. Como é bom quando você honra a Deus, quando você serve a Deus verdadeiramente. Os pratos, as tribulações, os manjares, as provocações do adversário, as lutas, as guerras, ela vem, não tem por onde correr. Quando você está na chuva, quando a chuva cai, quem estiver embaixo dela vai ser molhado. Não tem por onde correr. Mas só que tem uma diferença. Aqueles que estão em Jesus, estão em Cristo, eles estão protegidos, as suas almas estão protegidas. Porque o inimigo, ele pode tocar na nossa carne, ele pode tocar em bens materiais, mas ele não pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma pertence a Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Pode até fazer alguma coisa contra a nossa carne. Mas se você for fiel a Deus, se você estiver honrando a Deus, nada poderão fazer contra a sua alma. A sua alma está protegida. O único que tem poder para proteger a nossa alma é somente Deus. Ninguém mais consegue proteger a não ser Deus. E quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós estamos protegidos por Ele. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam se importando de serem jogados na fornalha, porque o importante para eles era a alma deles. Eles estavam em Cristo, eles estavam em Deus. Então, para eles, nada mais importava. Vivo ou morto, para eles não importava nada o que pudesse fazer com eles, porque eles já tinham certeza que se eles morressem ali, a alma deles estariam guardadas, estaria com Deus. E é isso que importa. Por isso que tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas fulano servia a Cristo e infelizmente sofreu um acidente, ou infelizmente morreu lá na enchente, ou aconteceu isso, mas o importante é a alma. É a alma que é importante. Se a pessoa morreu afogada, se a pessoa morreu num acidente, se a pessoa morreu num infarto, se a pessoa morreu porque deram um tiro, ou tantas outras coisas, o que importa é se a pessoa está em Cristo, é isso que importa. Se ela partiu em Cristo Jesus, ela está salva. Ela está com Cristo. Porque este mundo, meus amados, a Bíblia diz, teremos aflições. Somos perseguidos, somos afrontados, somos humilhados. Mas o importante é nós termos a salvação da nossa alma, é nós estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando Deus quer, Deus livra, Deus guarda, mas quando chega a nossa hora, não adianta. Quando chega o momento de cada um, não adianta. Porque tem situações que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas servir a Deus, olha só a situação dele, olha só a situação dela. E daí? E aqui dentro? Quem que pode ver? Quem que pode sondar aqui dentro? É só o nosso Deus. O importante é nós estarmos salvos, protegidos. É nós ter a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual em ordem. Para qualquer momento que chegar a nossa vez, nós possamos estar preparados.
Porque este mundo, meus amigos, nós vamos ver muitas coisas ainda. Muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão se suceder nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas não podemos ficar olhando para as coisas desse mundo e esquecer que o nosso mundo não é esse. Que o melhor o Senhor tem para nós. Que o melhor está reservado para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Para aqueles que confiam no Senhor. Eu sei que não é fácil. Às vezes você olha a situação e você se desespera, você fica triste por ver a situação. Mas suporta essa situação debaixo da presença de Deus. Porque Deus é o único que pode mudar a situação. E se Ele ainda não mudou, é porque não chegou a hora. É porque Ele ainda não quis fazer. Mas quando chega a hora de Deus, quando chega o momento de Deus fazer, você vê que Deus ele chegou ali para Abraão, no momento que Abraão ia matar o seu próprio filho para oferecer para Deus. Você viu que Deus permitiu que ele chegasse até lá em cima no morro, que ele amarrasse Isaac, que ele pegasse o cutelo, que ele preparasse ali a lenha. Deus chegou em qual momento? No último instante. No último instante o Senhor bradou. O Senhor diz, não, Abraão, não precisa fazer isso. Agora eu sei onde está o teu coração. Não precisa. Eu já preparei o cordeiro. Olha ali o cordeiro. Não precisa sacrificar o seu filho. Você viu que Deus ele chegou no último instante. Na hora que já não tinha mais o que fazer. Não tinha mais nada para fazer. Estava tudo preparado, estava tudo pronto. E o Senhor chega no momento exato. Saiba que Deus ele chega na hora certa, no momento exato. Ele nunca vai chegar atrasado, ele nunca vai chegar adiantado. Às vezes, para mim, para você, parece que ele está demorando. Olha lá o caso, a situação de Lázaro. Lázaro estava enfermo e Jesus recebeu lá a notícia quando ele estava enfermo, não quando ele estava morto. E Jesus foi até lá quando ele estava enfermo? Não, Jesus não foi. Jesus não sabia que se demorasse muito para ir, ele ia morrer? Sabia. Lógico que sabia. E era exatamente o que Jesus queria que acontecesse. Por quê? Porque ia ser um milagre maior, né? Seria um milagre maior. Jesus não foi naquela hora que eles chamaram. Jesus não é nosso empregado, meus amados. Nós somos servos dele. Mas ele não é o nosso empregado. É ele que tem controle de tudo, ele que sabe a hora certa. Ele poderia ter ido a hora que Lázaro estava enfermo, ele falou, não vou. Porque vão dizer que ele ressuscitou e que não foi o Senhor que fez. Eu vou depois de 4 dias, porque depois de 4 dias eles não acreditam mais na ressurreição. E o Senhor aparece lá, meus amados, na hora certa, no momento certo. Todo mundo ali chorando, todo mundo ali achando que Jesus tinha chegado tarde demais. E Jesus chega, e Jesus já pergunta onde é que colocaram. Jesus sabia até onde estava, e Jesus onde é que colocaram. Tem hora que eu olho assim para as coisas de Deus, e parece assim que Jesus, parece que tem hora que... Eu sei que ele não faz isso, mas tem hora que parece que ele debocha, né? Dá uma sensação de deboche, né? Onde é que colocaram? Você acha que Jesus não sabia onde que Lázaro estava? Sabia onde que Lázaro estava. Quando chegou aquele cego diante dele, cego lá Bartimeu, você acha que Jesus não sabia que ele queria enxergar? Sabia que ele queria enxergar. E Jesus não pergunta para ele o que você quer que eu te faça, né? Olha só a situação. Vai somando tudo aí. É só para você ter noção das coisas. Só para você parar um pouquinho e analisar. Sabe que tem hora que a gente, na correria do nosso dia a dia, nós não para pensar na palavra, para dar uma analisada nas coisas de Deus, né? A gente faz as coisas muito corridas e a gente não percebe as coisas.
Mas quando a gente está ministrando, quando a gente está lendo a palavra, a gente vai observando uns detalhes que nos chamam a atenção. E aí o Senhor chega e eles falam onde Lázaro estava. E aí eles pegam e falam assim para Jesus, como se Jesus não soubesse de nada, né? Maria e Marta falaram para Jesus, mas já está morto, já cheira mal. Jesus não estava perguntando qual era a situação dele. Jesus só perguntou onde colocaram ele. Mas daí já começou. Ai, mas tá morto. Ai, já faz 4 dias. Ai, mas cheira mal. Ai, agora não tem jeito mais. Né? Olha quanta coisa. Né? Quanta coisa. Gente, a gente acha que tem que falar menos e ouvir mais. Né? Tem que ouvir mais o que Deus quer falar conosco. Porque muitas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Nós falamos tanto que nós não paramos para ouvir Deus. E aí Deus olha ali e fala para eles, tirem a pedra. E Deus fala para mim se Jesus não podia dar uma ordem para aquela pedra lá e aquela pedra sair. Também podia. Mas Jesus não fez. Jesus falou para eles, ó, tirem a pedra. Gente, é tão ruim quando você está fazendo alguma coisa que não tem ninguém para te ajudar, né? Porque tem hora que as pessoas acham que você tem que fazer tudo sozinho, né? Mas é ruim. Agora imagina, você acha que Jesus vai fazer tudo sozinho para você, né? Você quer tal coisa e você está pensando que ele é mágico, né? Ele estralou o dedo e aconteceu. E tem que continuar sendo assim na sua vida, né? Só porque ele criou o sol, criou a lua, criou o dia, criou a noite, só foi falando e foi acontecendo, você acha que também tem que ser assim na sua vida, né? Você não pode se esforçar para nada, você não pode fazer nada, né? Tem que ficar esperando Deus fazer tudo. Não, Jesus falou, tirem a pedra e dá para vocês tirarem a pedra, então vocês tiram aí, ó. Se não desse para eles tirarem a pedra, Jesus iria tirar aquela pedra. Mas Jesus viu o que dava para eles fazerem. Então, aquilo que dá para você fazer, meu amado, não fique esperando de Deus fazer, não. Dá para você orar? Então você ora. Dá para você jejuar? Então você jejua. Dá para você ir no culto? Então você vai. Dá para você fazer a obra? Então você faz. Dá para você profetizar? Então você profetiza. Dá para você se colocar de pé? Então se posicione, se coloque de pé. Dá para você reagir? Dá, então reaja. Porque Deus não vai fazer tudo para você. Deus vai esperar e ver a sua atitude. Quando Jesus diz, tire a pedra e foram lá, tiraram a pedra, aí já não era mais com eles. Aí já não tinha mais o que eles fazerem. Aí Jesus pega e fala, Lázaro, saia para fora. E aí o defunto saiu. E foi só Lázaro que saiu. Eu acredito que foi por isso que Jesus chamou pelo nome, né? Que vai que Jesus fala defunto, sai para fora. Podia ter mais defunto ali, ia sair mais para fora, né? Mas Jesus foi ali com o intuito de ressuscitar somente a Lázaro. Então o Senhor falou, Lázaro, saia para fora. E o morto obedeceu à voz de Deus. Saiu. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. A voz de Deus, até o inimigo tem que obedecer. Até o inimigo tem que obedecer. Quando Deus ordena algo, não tem questionamento, não. Ah, mas cheira mal. Ah, mas não tem jeito. Ah, mas não dá. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Meu querido, Jesus já decretou a sua vitória. É só você tomar posse. Jesus já decretou a sua bênção. É só você segurar ela aí. Se ele já liberou a palavra, meu amado, é pela palavra de Deus que nós temos que ir. Não é por profecia de A ou de B, não. Né? Muitas vezes tem pessoas aí, porque eu recebi uma profecia e não aconteceu. Porque eu estou desanimado, porque estou decepcionado. Meu amado, vai na palavra. Porque o homem também pode falhar, mas vai na palavra. O que a palavra está te dizendo? O que a palavra está falando para você?
É a palavra que confirma, né? É a palavra que confirma. O Senhor ali diante daquela situação, o Senhor deu ali uma ordem sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra, Ele falou e aconteceu. Não espere tudo de Deus. Tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que é para mim fazer. Né? Tem pessoas que não conseguem entender isso. Acho que Deus tem que fazer tudo. Ele ficar só olhando. Ah, mas assim é fácil demais. Tem situação que eu também gostaria que fosse assim, mas não é assim, não. É? A gente, às vezes, tem que chorar para regar a vitória. Já viu isso? É, tem hora que a gente tem que chorar para poder a gente estar ali regando a nossa vitória. Ana não fez isso? Ana, ela chorou, clamou, se humilhou. É? E o que o Senhor fez? Mudou o cativeiro, mudou a história, abriu o ventre. É? O Senhor concedeu a bênção para ela. Mas se ela não tivesse ido lá para o templo clamar a Deus, tivesse aceitado a situação, tivesse ficado quietinha na dela, o que ia acontecer? O Senhor poderia trazer Samuel? Poderia. Mas através de outra pessoa. Através de outra. Mas Ana não ficou esperando não, meus amados. Ana, ela correu para os pés do Senhor, ela foi buscar o Senhor, mesmo ela não tendo força, mesmo ela não tendo palavras, era só gemido, era só choro, mas ela estava ali aos pés do Senhor e o Senhor contemplou aquele coração aflito, angustiado, e o Senhor concedeu a ela aquilo que ela gostaria. Porque antes de estar no coração de Ana, eu acredito que já estava no coração de Deus. Deus queria levantar ali um Samuel. E a Ana foi o canal que Deus usou. Porque era uma mulher que mesmo sendo humilhada, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo ali passando aquela situação que ela estava passando, ela poderia não ter ido ao templo buscar a Deus, ela poderia ter desistido, de ter aquele desejo do seu coração realizado, mas não, ela perseverou, ela continuou, e isso é o que fez a diferença na vida dela. Ela clamou do fundo da sua alma, quando não tinha palavras, ela chorava. E o Senhor contemplou a atitude dela. E o Senhor concedeu a ela aquilo que ela desejava. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Sabe, quando eu olho assim para a palavra, eu vejo o quanto que a palavra ela é poderosa. É por isso que eu não desisto. É por isso que eu não paro. É por isso que eu estou caminhando, é por isso que eu estou de pé. E eu vejo tantas pessoas que estavam de pé e hoje estão prostradas, estão paradas, né? Deixaram de seguir, deixaram de acreditar. Mas eu não deixo de acreditar, porque eu não deixo de olhar para esta palavra. Eu creio nesta palavra. Ela é viva, ela é Deus falando conosco. Quando a gente está fraco, sem força, que a gente chega na casa do Senhor e Deus começa a falar conosco através da palavra, ou quando você liga aí uma programação de rádio, ou quando você liga aí a televisão e alguém está lá ministrando a palavra, você começa a se alimentar da palavra, os seus olhos começam a se abrir, os seus ouvidos começam a abrir, o seu entendimento começa a entender aquilo que Deus tem para você e você começa a se reerguer. É por isso que o inimigo não quer que você ouça a palavra. É por isso que o adversário da tua alma não quer que você participe do culto, que você vá para a casa do Senhor. Porque lá você vai ouvir a palavra, lá a palavra vai entrar dentro de você e ela vai te fortalecer, ela vai te renovar, ela vai te levantar, ela vai dizer para você que aquilo que você precisa, Ele tem.
Não desanima, não. Olha para a palavra. Muita gente, ela esquece de olhar para a palavra. Ela olha para a situação que ela está vivendo. A fornalha tem aquecido ainda mais. Teu adversário tem aquecido a fornalha ainda mais na tua vida. Tá mais difícil ainda. Confia. Apenas confia. Confia em Deus. Confia que Deus tem o melhor para você. Confia. Sabe, mergulha. Sabe quando você vai tomar um banho de piscina? Você mergulha. Porque você está enxergando o fundo da piscina. Você está vendo que está tudo clarinho, tudo limpinho, né? Gostosinho. Aí você mergulha com confiança, porque você está vendo. Só que na sua frente está um rio. Um rio escuro. E você não está vendo o fundo deste rio. Você não sabe o que tem no fundo deste rio. E Deus está dizendo para você, você não está vendo. Você não sabe o que eu vou fazer. Você não sabe o que você vai passar. Você não sabe o que eu tenho para a sua vida. Mas mesmo assim, eu quero que você mergulhe. Aí você fala, mas eu não sei. Mas eu não estou vendo o fundo. Ai, vai que tem isso. Vai que tem aquilo. Para de ficar colocando um monte de coisa. Se Deus está falando para você vir até a Ele, mergulhar de corpo, alma e coração, não tenha medo, mergulhe. Mergulhe nesta água chamada Cristo, mesmo que você não esteja vendo nada na sua frente. Se entregue de corpo, alma e coração. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus preparar aquilo que é melhor para você. Deixa Deus direcionar você. Não tenha medo. A palavra diz, não temas. Quantas vezes que Deus vai ter que dizer para você, não temas. Quando você não servia a Cristo, aí sim você tinha que temer. E quando você não servia a Cristo, parece que você tinha muito mais coragem do que você tem hoje. Já parou para pensar nisso? Já parou? Porque eu vejo pessoas contando testemunho que fazia tanta coisa, gente, que eu fico assim olhando e falando, meu Deus, fulano era tudo isso. Meu pai. Aí depois se converte a Deus e vira medroso. Né? Aí fica medroso. Tem um espírito de coragem dentro dele e fica medroso. Como pode um negócio desse? Né? É igual quando a gente fala assim, no mundo, tá lá assistindo o jogo lá, né, do time que ele gosta, aí tá lá berrando, escabelando, gritando, fazendo o maior show. Aí vem para Cristo, tem vergonha de dar glória a Deus, né? Tem vergonha de gritar, tem vergonha de chorar na presença de Deus. Tem vergonha de dar lugar para o Espírito Santo. Aí eu fico olhando, nossa, mas no mundo fazia tanta coisa, né? E não tinha vergonha. Não tinha vergonha de roubar, não tinha vergonha de matar, não tinha vergonha de prostituir, não tinha vergonha de mexer no que não era dele, não tinha vergonha de um monte de coisa. Depois chega na presença de Deus, fica colocando um monte de impedimento, né? Igual a Helena que pediu o louvor. Pediu o louvor e o louvor estava falando aí, né, sobre Moisés, que não sabia falar direito, né? Sobre aí Jonas, né? Que em vez de ir aonde Deus mandou, estava fugindo da presença de Deus, porque não queria ir lá pregar. Fala sério, gente. Nós precisamos olhar mais para a palavra, né? Nós precisamos meditar mais na palavra. Precisa conhecer as coisas do Senhor. Precisa se fortalecer nesse Deus maravilhoso que fala. Eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor está te dando aí uma injeção de ânimo, sabe? Uma bezetacil, sabe? Tem hora que dói, né? Tem hora que dói, pensa que não. Tem hora que dói, a gente ouve umas coisas, tem hora que machuca. Mas tem coisas que a gente ouve, meu amado, que às vezes é para o nosso bem, né? Às vezes, em vez de nos derrubar, nos levanta. Nos levanta quando você toma posse, né? Tem coisas que às vezes a gente pensa assim,
Ai, fulano falou tal coisa, me machucou. Ai, foi para me ofender. Menino, pega essa ofensa. Pega tudo isso que falaram de você, se coloque de pé e prove o contrário. Prove o contrário. Ai, fulano falou que eu sou um coitado, um Zé Ninguém, que eu nunca vou ter nada na vida, que eu sou bobo dos outros. Pega tudo isso, meu filho, e faz o contrário. E diga, não, Deus vai me dar força, Deus vai me dar graça, Deus vai me levantar, Deus vai me exaltar, Deus vai preparar uma porta abençoada, eu vou ter um lar, eu vou ter uma família, Deus vai me colocar em lugares altos, eu não aceito o que estão falando de mim, eu vou mostrar o contrário. Isso é coragem para mim. Isso é coragem, isso é ser corajoso, ser corajosa. Agora aceitar? Ah, cuidadinha de mim, ah, é verdade. Se eu fosse olhar para as coisas, palavras que me machucaram, que me feriram, ah, eu não estaria aqui. Eu não teria chegado onde eu tenho chegado. É porque eu fiz o contrário. Como aquele irmão uma vez esteve aqui na sede, que ele ministrou a respeito do limão, né? Que ele estava falando que tem pessoas que passam uma infância amarga, né? Porque o limão, ele é azedo, né? Então, muitas vezes a gente passa ali uma infância amarga, azeda. Só que a gente pode pegar esse limão e transformar ele em algo doce, em algo gostoso. Se você pegar o limão e fizer uma limonada, né, colocar uma açuquinha ali e tomar, é uma delícia, né? Você pegou o azedo, o amargo e você transformou em algo doce, em algo bom, em algo gostoso. E é isso que nós temos que fazer com o nosso passado. Nosso passado é amargo, o nosso passado é azedo, o nosso passado é triste. Nós temos que pegar ele e transformar em algo doce, né? Não podemos pegar o amargo e transformar não só a nossa vida amarga, como a vida dos outros, né? Pelo contrário, nós temos que procurar fazer com que a gente possa ali fazer uma limonada, né? Doce, docinha, e essa limonada a gente possa servir para alguém, alguém possa gostar, né? Possa ser bom para alguém também. Então a nossa vida, ela não pode ser um limão azedo. Ela tem que ser uma limonada doce, que todos possam tomar, possam saciar ali a sua sede e dizer, nossa, que delícia, que gostoso, que benção, que bom. Pega todo o seu passado, todo esse azedo do teu passado e transforma em algo doce para a sua vida. Transforma em experiências. Fala, eu passei para me aprender. Eu passei para me ter bagagem. Eu passei para me saber como lidar com a situação de hoje, né? Como lidar com a situação de amanhã. Pega tudo isso, meu amado, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida, que vai ser bênção para você. Amém? Que Deus possa continuar aí abençoando vocês em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo, porque eu estou aqui dentro da programação da rádio, eu não sei como está lá fora, mas parece que está escurecendo tudo. Mas Deus é conosco, né? Vamos estar orando também, que já chegou o final da programação. Vamos estar apresentando aí a sua necessidade, a sua causa, que eu tenho certeza que o Senhor vai estar visitando aí em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Deus, neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Diante da Tua palavra ministrada, Senhor. Que nós possamos tomar posse, Pai, de tudo aquilo, Pai, que nós temos ouvido nesta tarde. Visita, meu Pai. Visita os nossos corações. Visita, meu Pai querido, a cada um dos Teus filhos, Pai, que estão aí buscando o Senhor juntamente comigo, Pai. Eles necessitam, Senhor. Eles necessitam de algo da parte do Senhor, onde só o Senhor pode conceder a eles. Só o Senhor sabe, Pai, aquilo que cada um tem enfrentado. Só o Senhor, meu Pai querido, pode entrar onde eu não posso, onde o teu filho, a tua filha não pode, Pai. Entra, Senhor, nessa situação, Pai. Muda essa situação. Fortalece esse irmão, fortalece essa irmã. Renova as forças, meu Pai.
Porque tem dia da nossa vida que nós se encontramos sem forças. Tem dias que nós precisamos ser renovados. Tem dia que nós precisamos do teu toque. Tem dia que nós precisamos, meu Pai, ser fortalecidos pelo Senhor. Venha, meu Pai, fortalecer. Venha, meu Pai querido, tocar, meu Pai, nesta irmã, neste irmão, nesse pedido que está sendo feito nesta live, Pai, no Gabriel, Senhor. Vai visitando, meu Pai querido, a mãe do Gabriel também, esta família que está sendo apresentada para o Senhor nesse instante, meu Pai. Entra, Senhor, aonde eu não posso entrar, meu Pai. Concede a vitória, Senhor, nessa situação. Concede, meu Pai querido, a tua bênção, meu Pai. Eu apresento também a Luciana, Pai, que está internada. Eu apresento a Ti, meu Pai, a Paola, Senhor. Toma, Senhor, também nas tuas mãos. Venha, Senhor, nos fortalecer. Venha, Senhor, nos renovar. Venha, Senhor, nos levantar. Venha, Senhor, trabalhar, meu Pai, em cada vida que está se posicionando diante do Senhor nessa tarde, Pai. Tira os impedimentos, tira as barreiras, joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai, vai desfazendo todo embaraço. Abre o entendimento desta irmã, abre o entendimento deste irmão, mostra para ele, mostra para ela, Pai, aquilo que é vontade do Senhor para eles. Trabalha, Senhor, em favor dessas vidas, Pai, em favor daquilo que eles estão apresentando para o Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é o mesmo Deus, que o Senhor não mudou, meu Pai. Assim como o Senhor operava no passado, o Senhor ainda opera no presente. Opera, meu Pai, nessas almas, nessa vida que está na UTI, nessas vidas, meu Pai, que está aí, meu Pai, necessitados, carentes de Ti. O Senhor continua sendo o médico dos médicos. O Senhor continua operando, Pai. Nós continuamos crendo, Pai, no Teu poder. Nós continuamos crendo e acreditando, Pai, que o Senhor é poderoso para ir, meu Pai, de encontro com a necessidade de cada um. Nós nos colocamos diante de Ti porque nós cremos, Pai, porque a nossa confiança está no Senhor. O Senhor diz que a oração de justo pode muito ter seus efeitos. E eu creio, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. Vai, Senhor, tirando as barreiras. Vai, Senhor, tirando os impedimentos. Visita ali meu Pai, Senhor, repreende, meu Pai, toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal, Senhor. Toma, Senhor, a direção da vida dele, meu Pai. Faz aquilo que é a vontade do Senhor para ele, meu Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos, irmã Sebastiana, o seu lar, a sua família. Entra, meu Pai querido, com providência na vida da tua serva, Pai. Restaura, Senhor, a tua filha a cada dia. Toma nas tuas mãos o nosso ministério, os nossos pastores, a nossa pastora, cada ouvinte, meu Pai, cada um das congregações, vai visitando, meu Pai, a todos aqueles que estão distantes e ao mesmo tempo perto, meu Pai, através dessa programação, que o Senhor venha honrar os teus filhos, que o Senhor venha honrar a fé de cada um, meu Deus, continua fortalecendo, continua renovando, continua levantando, meu Pai, e dando força para que os teus filhos permaneçam na tua casa e na tua presença, Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro com cada um, Senhor, e abençoa para a glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, meus amados, e vamos estar encerrando agora essa programação. Também está aí conosco o nosso querido irmão Paulo, né? Irmão Paulo aqui do Panorama. Que Deus te abençoe, irmão Paulo, pela sua participação. Nós vamos deixar aí tocando este lindo louvor, né, que o irmão Paulo está pedindo. Fé em fé com Rose Nascimento. Eita glória! E vamos estar encerrando essa programação abençoada. Quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para darmos aí, né, continuidade a esta programação abençoada. Que Deus abençoe a todos, fique na gloriosa paz do Senhor. E logo mais à noite, né, orem aí por mim, estarei aí ministrando em Nova Caçapava, na igreja do pastor Adilson, né, irmã Sueli, pastora Sueli. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos que vamos aí com louvores. Eita glória! Deus abençoe, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E quarta-feira tem mais, se assim o Senhor nos permitir.